Calma aí, meu bebê chorão. Chegamos para alegrar o seu dia. Começando o nosso podcast. Por isso, chega de choro, chega de lágrimas. Vamos ao assunto de hoje. No nosso bate-papo de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre colecionismo. Como começar a coleção, como ampliar a coleção, como manter a coleção. Afinal, existe uma grande quantidade de editoras e temas sendo publicados hoje em dia, e é preciso a gente usar um pouquinho do nosso bom senso e do nosso gosto pessoal também para começar a nossa coleção. Recentemente, numa ida à banca, um pouquinho antes dessa pandemia, quando estava tudo normal, eu andei contando alguns títulos para ter uma ideia da quantidade de material que havia. Me lembro que na época eu desisti, depois dos 20, 30 tipos de materiais diferentes, eu desisti. Havia muita coisa, desde encadernados, capa dura, capa cartão, até alguns especiais, Disney, enfim, uma diversidade enorme de material. Sendo que alguns materiais tinham um preço bastante elevado. Um exemplo simples que eu quero dar aqui é a coleção Espada Selvagem de Conan, que era prometido sair pela Salvat, mas depois do imbróglio onde a Marvel readquiriu os direitos do personagem, acabou saindo aqui pela Panini. Eu consegui adquirir o primeiro volume, acho que R$ 9,90. Arrisquei o segundo já, acho que a R$ 29,90, algo assim. E parei no segundo, porque o título, que é quinzenal, cada volume custa em torno de R$ 49,90, R$ 50. Ou seja, se fosse investir apenas nessa coleção, a Espada Selvagem de Conan, o antigo material que saía lá pela Abril, foram 200, se eu não me engano, 205 volumes, formato magazine, aquele formato revista, eu colecionei alguns, não consegui colecionar tudo. Na época eu era muito novo ainda, acho que eu nem trabalhava ainda. Isso já depois aqui na década já de 95, 90 e poucos, enfim. Eu era muito jovem ainda, não trabalhava nem nada. Mas quando eu consegui ali um dinheiro da minha mãe, eu ia lá e comprava um número, comprava outro. E nessa acabei me tornando fã do personagem. Naquela época também saía Conan o Bárbaro. Saía bastante títulos, na verdade, também. Mas não, lógico, não se compara ao que sai hoje. Mas você tinha a Espada Selvagem de Conan, revista formato magazine. Tinha Conan o Bárbaro, aquele formato gibizinho. Me lembro que na época começou a sair Conan Rei, depois começou Rei Conan, enfim. E aí se perdem os títulos. Mas eram bons títulos e eu sempre consegui adquirir um número ou outro. Depois eu acabei ficando mais velho, arrumei emprego, comecei a trabalhar, e aí já tinha o meu próprio dinheiro para realmente começar a fazer uma coleção. Mas eu nunca consegui os 205 números da Espada Selvagem de Conan. Eu tinha bastante coisa. Conan o Bárbaro, tinha a coleção Conan Rei, ainda tenho. Na verdade, Conan Rei eu ainda guardei essa coleção. Foi publicado aqui no formato americano. Tinha na época Rei Conan, mas eu acabei me desfazendo dessa. E não consegui, não investi, na verdade, em comprar os 205 volumes. Naquela época eu também comprava. Eu comprava Superman. Foi uma fase que o Superman estava numa fase bem legal ali. Na época daqueles formatinhos da Abril, havia uma fase bacana do Homem de Aço, desenhos muito bons. Enfim, e eu ficava ali entre Superman, Conan, Batman, eu tinha alguma coisa, não tinha muito, mas tinha alguma coisa, um pouquinho de Wolverine, enfim. Não dava, já naquela época já não dava para comprar tudo, mas não tinha tantos títulos assim. Não dava para comprar tudo porque realmente eu não ia gastar todo o salário com revistas e quadrinhos, né? Nem que eu quisesse, não daria. Enfim, mas nada que se compara hoje. Hoje é uma infinidade de títulos gigantesca mesmo.
Naquela época eu me lembro também que uma revista custava... Uma revista formatinho, aquele formatinho do Conan custava cerca de R$ 2,50, R$ 1,90, R$ 1,80, depois aumentou para R$ 2,50. Então assim, era um valor barato. Talvez naquela época não fosse tão barato, mas ainda assim era bem mais barato. Era uma capa mole, papel jornal. Então assim, não havia essa gourmetização de material, como se todo material fosse para colecionador. E isso é uma coisa que me incomoda bastante nos dias de hoje. Todo material sendo lançado, papel couché, capa dura, aí colocam os preços exorbitantes. Como se todo material você quisesse colecionar. Não é assim. De fato, tem muito material aí que você não faz questão que tenha capa dura. Você queria, na verdade, era um papel jornalzão bem básico, bem barato mesmo. E aí, se fosse uma coisa muito boa, você adquiria um material para colecionador. Eu vou falar a verdade, essa questão de colecionador, eu sou colecionador, tenho muita coisa na minha coleção. Algumas coisas eu repeti o título, mas eu raramente faço isso. Eu não gosto, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei, encerrou recentemente aquele Doomsday, né? Doomsday, uma continuação de Watchmen em 2 edições. Mês a mês, eu comprei a edição mês a mês, formato americano, acho que R$ 9,90 por mês. E posteriormente eu acredito que fatalmente a Panini vai encadernar esse material e vai lançar como especial encadernado, sei lá, daqui a 1 ano, daqui 2, 3, sei lá, não faço ideia. Mas fatalmente ela vai fazer isso. E eu sinceramente não vou adquirir, não vou atrás. É um ótimo material. As minhas revistas estão bem conservadas e eu vou mantê-las bem conservadas. E não vou atrás. Não vai. O dinheiro que, por exemplo, eu investi R$ 9,90 vezes 12 são mais de R$ 100. Aí eu vou pagar mais, os caras vão encadernar esse material, vão querer vender a mais de 80, 90, ou seja, eu vou pagar a mesma grana para ler a mesma coisa. Aí eles não são bobos. Mas tem um extra do fulano de tal, os comentários do ciclano, do beltrano, os esboços. Sinceramente, eu não caio mais nessa de vou comprar um material porque tem um material extra que é especial, espetacular. É muito dinheiro. E para falar a verdade, o mercado editorial tá muito caro, caro demais, principalmente os títulos da Panini. Dá a impressão que todo mundo quer meter o pau na Panini, mas não é, pensa bem. Eu comecei a colecionar Lobo Solitário. Agora, hoje, Lobo Solitário está no volume 21. Nós estamos não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas nós estamos em julho de 2020. Atualmente, o Lobo Solitário está no volume 21, a reedição, não aquele primeiro, uma reedição, enfim. A Panini já tinha lançado num formato um pouquinho menor, uma reedição. Atualmente esse volume está no volume 21 e já está a pré-venda rolando aí. Eu já comprei, na verdade. Já comprei na pré-venda o volume 22, que vai ser lançado em setembro. E outra, comprei por quê? Porque agora, atualmente, eu não sei o que está acontecendo. Alguns volumes simplesmente desaparecem. Eu comprei Battle Angel Alita. Todo mundo teve o filme, todo mundo falava de Battle Angel Alita. Teve o filme, todo mundo falando, aquela vibe. Na época eu não comprei. Quando foi agora eu adquiri. Resolvi adquirir. Adquiri o volume 2, volume 3, volume 4 numa promoção. Esperando o volume 1. O volume 1 até agora não apareceu. Enfim. Lobo Solitário. Volume 18 desapareceu. Você não acha mais volume 18 em lugar nenhum, mano. Eu não acredito, não sei o que aconteceu. Quando acha, na verdade agora já não tá achando mais. Mas uns meses atrás, quando você achava, tava custando o triplo, quádruplo do preço, um valor
valor irrisório, o valor é impraticável. E agora você não acha mais, simplesmente não acha mais. Então agora, como já estamos chegando na reta final, o Lobo Solitário são 28 volumes, e eu lembro que o Lobo Solitário ele começou a sair pela Cedibra há muito tempo atrás. Há muito tempo eu queria colecionar. E depois da Cedibra teve um outro formato da Panini, que é esse formato que eu falo para vocês, um formato mais antigo. Não me lembro que ano que foi, sei lá. Era muito jovem, bem jovem. Teve esse outro formato, que eu comecei a colecionar na época, comprando em sebos. Fui comprando em sebos, pagando um valor barato, mas acabei me desfazendo da coleção, ainda não tinha muito apego. Acabei me desfazendo da coleção, enfim, não completei. E agora, finalmente, eu quero completar, porque esse material eu li picado, né? Eu li o Lobo Solitário 1, aí depois eu li o 2, o 3, aí pulei pro 5, aí pulei pro 8, aí pulei pro 10. Não fui assim, eu não peguei a história do Lobo Solitário do 1, 2, 3 e indo sequencialmente. E agora, finalmente que eu tenho esses 21 volumes, eu quero poder ler sequencialmente. Tanto é que eu nem abri os volumes ainda. Eu espero que quando eu abrir não esteja faltando página, e não tenha material invertido, ao contrário, de ponta cabeça, capa de um lado e folha de outro, porque eu não vou ter como trocar. Já vai estar muito tempo comigo, já vai estar tipo 1 ano ou mais comigo, o volume lá lacrado, porque a minha ideia é, quando chegar ao 28º volume, aí eu venho lendo desde o volume 1. O Senhor Deus, saúde e vida, espero vir lendo do 1 ao 28. O que acontece? Comecei comprando os valores, sei lá, R$18,90, R$17,90, enfim, os primeiros volumes, não lembro, R$16,90. Atualmente, o Lobo Solitário está custando R$29,90, meu. R$29,90. Tá certo que eles deram uma melhorada no material. O material está um pouquinho melhor. Aquela capa que tem aquelas abas, né? Esqueci o nome agora daquelas abas, aquelas folhas laterais que não dá para você usar para marcar a página. O papelzinho está um pouquinho melhor, o tamanho é maior. A abertura, a flexibilidade do papel não é tão boa. Se você abrir muito, acho que dá uma craqueada no papel, mas bem menos do que antes. Enfim, mas R$29,90 é muito dinheiro. Aí, como eu estava falando para vocês, logo no começo, do Conan, personagens clássicos que eu queria realmente colecionar. Conan, que eram uns 205 volumes, e a Panini está lançando nesses 75 volumes. Segundo as pessoas que já têm essa coleção, pessoas mais que já teve os 205 volumes, já me falaram que é muito bom Conan, a Espada Selvagem de Conan, até o número 100. Depois do número 100 começam a aparecer histórias muito ruins com artistas muito ruins. Então assim, não é algo tão imperdível assim. Tá, se você é colecionador e quer colecionar os 205 volumes, legal, mas depois do número 100 a qualidade cai bastante. Realmente, eu tenho bastante números antes do número 100 e tenho alguns depois do número 100. Você realmente percebe que o desenho não é tão legal, já não é tão legal a qualidade. Tem os desenhos, cara, sinto muito quem gosta acho que é Gary Quaspes, uma coisa assim o nome do desenhista, que aparece muito frequentemente depois do número 100, e sinceramente eu não consigo gostar dos desenhos desse cara. Ele faz um Conan muito raquítico, cara, faz um Conan tipo um cara um pouco muito estranho. Sinceramente eu não consigo gostar dos desenhos desse cara. Depois do número 100 tem muita coisa desenhada por ele. Mas antes do número 100 você tem muita coisa do John Buscema, Ernest Chan, Tony DeZuniga, enfim. Antes do número 100 tem muita coisa boa. Então, como eu estava falando para vocês, e aí em relação a valores, a gente estava conversando. E agora quando você vai para a Espada Selvagem de Conan, pela Panini, que está saindo pela Panini, né? Não sei que volume que está agora, acho que
já está além do volume 10 ou 15, sei lá. São 75 volumes, mais quinzenais, 50 pau cada um, R$ 49,90, R$ 50 cada um. Você põe isso daí na balança, R$ 50 cada um. Aí você vai para outros encadernados simples, encadernados tipo capa cartão, que nem eu adquiri recentemente a Vingadores Selvagens, capa cartão onde está o personagem Conan, onde está o personagem do Conan, um capa cartão R$ 23. Tudo bem, não é tão caro, eu já não acho tão caro R$ 23, mas você fala, pô, um capa cartão R$ 23. Se você comprar 2, 3, 4 capa cartões, já passou de 100 conto, já passou brincando de R$ 100. Isso por mês, eu tô falando por mês. Então assim, é uma grana para você investir em um entretenimento, vamos dizer, é uma grana pesada, cara, se você for querer, não, vou ser um colecionador mesmo. É uma grana pesada. E aí você tem o Lobo Solitário R$ 29,90. Você tem outros mangás R$ 29,90. E enfim, são preços impraticáveis. Então, o que a gente pode resumir na nossa conversa de hoje? Seja seletivo. Tenha em mente que, a não ser que você for um cara rico, rico, eu quando eu falo rico mesmo, um cara que pode dar por mês, pegar ali todo mês e gastar tranquilamente R$400, R$500 em gibi. Porque é uma grana que, se você for adquirir, vou adquirir todas as mensais que saem todo mês, vou adquirir material Bonelli, nem entendo Bonelli, né? Eu falei aqui basicamente de Marvel, os personagens que eu falei, a gente está basicamente falando de mangá, que mangá tá ali na Panini, JBC, New Pop, você tem outras editoras, mas eu nem falei, por exemplo, de materiais da Devir, materiais da Mitos, materiais da Companhia das Letras, que tem material muito bom. Se você quer, por exemplo, você começou a ler quadrinhos agora, está lendo essa mídia quadrinhos, mas a sua vibe não é muito super-herói, você quer um pouco sair dessa vibe, recomendo que você conheça a Companhia das Letras, a Jambô e outras editoras que eles publicam histórias em quadrinhos, formato livro, de personagens que saem desse foco super-herói. São personagens detetivescos, personagens voltados mais para o gênero de ficção científica, voltado para o gênero de fantasia, voltado para o gênero de terror, personagens voltados para outros gêneros, para outro tipo de material, que você também vai gastar uma grana. Eu já vou te adiantando, por exemplo, se você vai adquirir aí um bom material numa promoção, você vai pagar em torno de pelo menos R$30, R$25 a R$30 tranquilamente. Raramente você vai ter, nos dias atuais de 2020, um material num valor muito menor do que isso. Talvez naquelas promoções que a Amazon faz do Book Friday, enfim, esse tipo de promoção. Mas promoções normais você não vai adquirir por valores tão pequenos, não. Então é aquilo que a gente estava falando. Tem que ser seletivo. Não adianta. Você vai ter que ser seletivo. A não ser que você seja uma pessoa, como eu acabei de falar, que tenha muita grana mesmo, para chegar na banca e falar, quero esse. Esse aqui também. Brincando. Uma ida à banca quinzenal, não vou nem falar mensal, vamos supor que você vá, porque tem material que é quinzenal. Vamos supor que você vá 2 vezes ao mês numa banca. E se você realmente for querer comprar tudo que você vê, porque é novidade, porque está saindo agora, porque eu preciso conhecer, você vai gastar brincando assim, por cima, R$200, você pode ir por aí, 200, R$250 brincando, você vai gastar, se não mais. Então você põe aí, quinzenal 250, por mês 500 paus. 500 paus por mês, com gibi, velho, vou ser realista. Nos dias que a gente vive hoje no Brasil, você tem que ter um bom emprego, um bom trampo,
você tem que ter uma situação financeira muito, muito estável mesmo. Porque a gente não vive só de gibi, né? Você não vive só de gibi. Final de semana, tudo bem que agora a gente está aí parado, travado, pelo menos os que estão sendo mais conscientes, está evitando aglomeração, está evitando balada, está evitando cinema, está evitando todo esse tipo de coisa. Mas assim que as coisas normalizarem, né, se Deus quiser, em breve vão normalizar, segundo a vontade de Deus, todavia, você vai querer sair de novo, você vai querer ir num cinema, numa balada, numa festa, num churrasco, enfim, e você vai num restaurante, você vai gastar dinheiro. Ou seja, se você for por tudo isso, 500 paus de gibi, mais os finais de semana, cinema, um teatro, uma festinha, fatalmente você vai passar aí dos R$ 1.000 por mês só de entretenimento. Para gastar milão, 500, vou pôr aí para gastar de 500 a milão, só com entretenimento, você tem que ter uma boa estrutura financeira. A gente sabe que a grande maioria dos brasileiros acabam trabalhando em trampos que ganham aí menos de 2 salários mínimos. Como que você vai gastar praticamente um salário só com entretenimento? Não dá, não consegue. Então assim, por isso que eu estou falando, caso você seja esse cara que ganha muito bem, pode esbanjar à vontade o dinheiro, enfim, compra tudo. Compra tudo, leia tudo. Agora, se você está, como eu e como acho que a grande maioria do povo brasileiro, na parte que nem só de gibi vive o homem, precisa pagar suas contas, você precisa pagar contas, enfim, você vai ter que ser seletivo. Tem que ser seletivo, não tem como não ser seletivo. Então, muitas pessoas me perguntam, de que forma eu indico as pessoas a ser seletivo, de que maneira as pessoas podem ser seletivas. Eu vou dar aqui algumas dicas, na verdade 2 ou 3 dicas básicas. A primeira dica é, não vá só porque está na promoção. Cara, não vai só por isso. Eu já fiz isso muitas vezes e eu vou te falar, você quebra a cara depois. Porque assim, você adquire o primeiro volume, uma promoção, e aí você gosta demais do material. Só que o segundo volume, o terceiro volume, o quarto volume, cara, vai voltar ao preço normal. E muitas vezes o preço normal é muito caro. Foi aquilo que eu falei para vocês do Conan. Primeiro volume, R$ 9,90. Segundo volume, sei lá, R$ 28,90, R$ 25,90, R$ 19,90, nem lembro. Beleza. Só que a partir do terceiro volume, cinquentão por quinzena. Eu não investiria, não tenho como, não teria condições. Sairia mais barato eu ir atrás, sinceramente. Se eu fosse querer ter toda essa coleção completa, sairia mais barato eu ir atrás de todos os 205 volumes em sebos desse material do que adquirir agora. Tudo bem, a qualidade do material é outra. A qualidade do material é outra? É outra. Isso ninguém discute. Capa dura, papelzinho melhor, uma diagramação melhor, as cores melhores. Tá, mas quanto isso está melhor? Está tão assim 100% melhor ou está ali uns 20% melhor, uns 30% melhor? Entendeu? Então assim, seja seletivo, não embarque no material apenas porque ele está em promoção. A não ser que seja um material que você realmente quer muito, tipo assim, você realmente resolveu investir naquele material. Você sabe que vai acabar a promoção, vai ficar um preço maior, um preço de capa, e ainda assim você vai investir nele. Legal. Aí eu recomendo que sim, você vai lá e compre, mas não vá só porque é promoção, porque você vai correr o risco de gostar do material e o material vai ter um preço muito alto depois e você não vai conseguir continuar a sua coleção. E você corre o risco também, a promoção é baratinho, mas também comprar uma porcaria que você não vai gostar. Vou dar um exemplo. Olha, hoje eu estou cheio de exemplos, pessoal. Eu vou dar um exemplo. Me desculpe quem gosta, mas eu comprei nessa, acho que foi na Black Friday do ano passado. Acho que foi, você vê, Black Friday do ano passado. Eu comprei aquele Samurai 7, Samurai 7, aquele mangá que são 2 volumes, baseado na obra de Akira Kurosawa, enfim. A galera que curte mangá deve estar sabendo do que eu tô falando. Aquilo é muito ruim, É ruim demais, é um material muito ruim. Sinceramente, eu tô penando para ler. Olha, me desculpe quem gosta,
Me desculpe mesmo quem gosta, mas a arte é fraca, a história, a premissa da história é legal, mas o desenvolvimento é ruim demais, meu. Olha, sem brincadeira, eu já comecei ela do começo, acho que é a segunda ou terceira vez. Por quê? Porque eu começo a ler, e leio ali, sei lá, um quarto do primeiro volume, e aí encosto. E aí quando eu vou ler de novo, já passou bastante tempo, sei lá, já passou meses. O que eu faço? Começo a ler do começo de novo. E aí vai chegar numa hora que eu acabo parando, não aguento. Encosto lá. Aí já tá na terceira vez que eu tento ler, faço isso de novo. Devo ter lido, sei lá, umas 20 páginas. Meu, e é muito ruim, sinceramente. Então assim, não compre, porque se for ruim... E aí eu comprei o primeiro e o segundo volume ainda. Eu dei tanta sorte que em vez de ter comprado o primeiro, eu achei que não era suficiente. Eu comprei o segundo também. Então assim, seja seletivo, não compre só por promoção. Porque você pode comprar um material bom, depois não vai conseguir continuar, ou só por causa da promoção você vai acabar adquirindo um material que é muito ruim. E aí você vai ficar muito chateado também porque o material é ruim. Bom, segundo lugar, além de não comprar por impulso, uma coisa importante também é você respeitar o seu gosto pessoal. Respeite o seu gosto pessoal para você não se decepcionar. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu não sou fã de terror. Eu realmente não gosto de filmes de terror, não gosto de livros de terror, não gosto de... Enfim, eu não sou fã. Já tentei muitas vezes assistir as coisas de terror, mas eu realmente não gosto. Normalmente, para não dizer que eu nunca assisti nada de terror, às vezes que eu assisti porque tava com uma galera, a gente foi no cinema ver um determinado filme, e a galera depois, vamos ver tal filme agora, vamos depois do filme que a gente foi ver, um filme de ação, de aventura, ou tá passando tal coisa, vamos ver. E aí eu, vamos, fui no bolo, mas assim, dizer que eu assisti mesmo, eu não assisti porque eu não curto. Geralmente aquelas partes mais tenebrosas eu divagava, eu deixava minha mente viajando. Também livro também, já tentei ler livros de terror e acabo parando ali nas primeiras páginas. Realmente é um gênero que não me agrada, apesar de ser um gênero muito popular, é um gênero que a mim não me agrada. Bem, o que aconteceu? Eu acabei comprando um título Mitos de Cthulhu, da editora Pipoca e Nanquim. Achei a ideia excelente, acabei vendo um programa dele sobre isso, achei a ideia excelente, o material muito bom, os desenhos, roteiro os desenhos do Esteban Maroto, enfim, comprei e realmente me decepcionei. Não gostei. Mas por quê? E aí você pergunta, então a obra é ruim, não é legal? Não, a obra é boa. A obra é boa. O material, ele é bem editado. É um capa dura realmente caprichado. Aquela folha mais grossa que você não fica vendo. Quando você vira a página, você não vê o que está do outro lado. Realmente é um material de qualidade. Tanto desenhos, quanto roteiro, quanto a produção em si do material, o material em si, que eu quero dizer, o material gráfico, o produto gráfico, vamos dizer assim, é muito bom. Só que eu não gostei porque justamente cai nessa situação que eu acabei de falar. Não é o meu gosto pessoal, então você vai comprar, tem uma infinidade de títulos. Como a gente está falando, tem dezenas e dezenas de títulos. Fuja da questão do impulso promocional e também respeite bastante o seu gosto pessoal. Respeite bastante, porque quando você se você sair demais do seu gosto pessoal, uma coisa assim, tem aquelas coisas que você gosta e desgosta, mais ou menos, mas tem aquela coisa que você realmente não gosta, não é fã, não acompanha. E aí quando você sai para essa situação, você corre o risco de comprar alguma coisa que vai te decepcionar. Mesmo o material sendo bom, o roteirista sendo bom, o desenhista sendo bom, a editora fazendo um trabalho gráfico excelente, o material vai te decepcionar justamente porque foge muito do seu gosto pessoal. Uma outra questão a considerar é cuidado com as indicações.
cuidado, muito cuidado com indicações. Por quê? E nesse caso aqui eu vou abrir um parênteses. Eu não vou falar para você fuja desesperadamente de indicações. Não. Meu parênteses aqui é tenha cuidado. Por que tenha cuidado? Primeiro, tem muitos canais de youtubers, muitos canais falando do produto e isso influencia bastante a gente. E dependendo do material, dependendo não só do material, mas também dependendo da empolgação daquele youtuber, dependendo da empolgação daquela pessoa que está ali apresentando o material, você acaba ficando pilhado, né? Você acaba ficando pilhado em excesso, com aquela vontade de adquirir aquele material, achando que é a maravilha das maravilhas, e não é, muitas vezes não é. Né? Então, assim, tome muito cuidado com indicações, porque ela pode ser uma boa indicação, mas pode também ser decepcionante. Quando você adquire o material, acaba sendo decepcionante, porque pode cair tanto na situação da questão do preço, onde a questão do preço excessivo, essa questão do preço excessivo, me entendo o que eu estou falando, pessoal. No mercado, o mercado hoje, quando eu digo mercado, principalmente o mercado de livros e de quadrinhos, ele é bem inflacionado. Você, por exemplo, comprar um material, um gibi, capa mole, normalmente, vamos por aí, um básico do básico, não vou nem falar de mensal, mas assim, um encadernado capa mole, 150 a 180, 190 páginas, mais de R$20, 25, R$30, é um preço inflacionado, fora os livros, né? Eu nem vou entrar, não vou entrar muito na questão de livros agora, porque os livros eu acho ainda mais caro, acho ainda muito mais caro que o gibi, porque o livro é praticamente só o escritor, né? Não tem, muitos livros não tem ilustradores. Você tem um ou outro livro onde a editora decide fazer um projeto gráfico na capa, mas o material em si, você não tem ilustradores desenhando, fora um livro infanto-juvenil, ou um livro, enfim, alguns livros que a editora queira chamar mais atenção, mas a grande maioria não tem. Então eu acho ainda mais caro. Bom, por isso tome muito cuidado com essa questão de indicações, né? Tome muito cuidado porque pode ser decepcionante, principalmente a questão do preço. Avalie essa questão do preço, né? Às vezes a pessoa está te indicando um material que é legal, mas no momento está muito caro. Eu me lembro recentemente de um material, acho que era X-Men versus Vingadores, uma coisa assim. Não me recordo bem, era um encadernado, mas eu lembro que o encadernado era quase R$200. Imagine, R$200 em um encadernado. Mas é capa dura, mas é papel couché de altíssima qualidade. Eu não sei quantas páginas. Gente, é caro, não importa, ainda é muito caro. Muito caro. Recentemente, vou dar um pequeno exemplo. Ayako é um mangá que eu não adquiri ainda, tenho intenção de adquirir, mas eu tenho esperado baixar mais o preço. Na Amazon você encontra Ayako em algumas promoções na faixa de 70. Eu gostaria de ver esse preço baixar mais, apesar que Ayako é um mangá que tem mais de 700 páginas. Né? Se você for dividir 700 páginas vezes o valor, né? Mas mesmo assim, eu ainda estou esperando, tenho esperança que, sei lá, uma Black Friday, uma outra promoção ali, eu acabe adquirindo um valor mais barato. Estou esperando. Então, assim, relacionado a preço, tome cuidado. Questão da indicação também. Essa indicação, ela vai de encontro ao seu gosto pessoal? Pensa bastante nisso. Às vezes o cara tá numa empolgação, é o material que ganhou o prêmio Eisner, ganhou o Angoulême, ganhou papapá, ganhou vários prêmios. Mas aí você tem que se perguntar, tá, ela ganhou vários prêmios no mundo, mas é o meu gosto pessoal? Se vai contra o seu gosto pessoal, desconfie. É muito semelhante a filmes. Quando você tem filmes aí que ganham o Oscar disso, Oscar daquilo, e você assiste o filme e você fala, esse filme é muito ruim. Por quê?
porque não está dentro do seu gosto pessoal. E todo mundo falando que é bom, porque ganhou Eisner, Angoulême, ganhou prêmio aqui, enfim, ganhou o Oscar do Oscar dos quadrinhos. Mas se foge do seu gosto pessoal, existe uma grande chance de você se decepcionar. Então, recapitulando, existe uma gama enorme de materiais. Existe, enfim, materiais da Itália, materiais do Japão, materiais dos comics americanos. Existe agora os nacionais. Tem muita coisa boa nacional, gente. Eu sei que nacional a gente não costuma ter aquela propaganda toda em torno dos gibis nacionais, do quadrinho nacional. Mas tem muita coisa boa. Eu recentemente adquiri um encadernadinho pequeno do Marcelo Campos, aquele personagem dele, o Quebra-Queixo. É um personagem antigo até, criado por ele lá nos idos dos anos 80, anos 90. E eu tinha visto em algum lugar um desenho desse personagem. Falei, cara, esse personagem é muito legal, né? E vi lá, Quebra-Queixo, e vi que era um quadrinho nacional. Mas na época não me interessei pelo quadrinho. Não me lembro, acho que nem tava comprando nada. Só bati o olho assim e achei legal. E aí eu tava navegando ali na internet e vi o quadrinho. Vi que tava num preço legal. E falei, vou comprar. E gostei muito. É um personagem nacional, já criado há muitos anos. Mas muito legal. Histórias muito legais. O traço dele é muito legal. Nesse volume que eu comprei, havia artistas convidados. Os traços dos artistas também muito bons. Então, assim, como a gente está falando sobre a questão de ter muitos materiais para a gente escolher, realmente tem o nacional também, que a gente tinha falado. Tem os europeus, tem muita coisa do mercado europeu que é vendido pelas outras editoras. Você tem Companhia das Letras, você tem a Intrínseca, se eu não me engano, você tem SESI. SESI tem uma série do Black Sad muito boa. Enfim, como a gente disse, material é o que não falta. Então, vamos recapitulando. Não vamos comprar por impulso. Não compre por impulso. Tenha cuidado com as promoções. Respeite o seu gosto pessoal. Pense bem no seu gosto pessoal. Pense bem se o material realmente ele vai de encontro ao que você gosta. Você é um cara que gosta daquelas aventuronas? Você é um cara que gosta daquele material mais super-herói? Você é um cara que curte mais quadrinhos voltados para fantasia? Enfim, avalie bastante isso para você não se decepcionar. Cuidado com indicações. Por último, cuidado com indicações, porque às vezes a forma como o material é apresentado para você pode ser muito sedutora, muito empolgante, e você acaba se deixando levar e acaba se decepcionando. Então, são esses os pontos para a gente pensar. Para a gente pensar sobre essa questão do excesso de material que a gente tem à nossa disposição hoje. Agora, também existe uma outra situação, que é aquela situação de a pessoa ficar presa à sua zona de conforto. Então, se você puder, quando puder, não se prive de ousar. Não se prive de sair um pouquinho da sua zona de conforto. Primeiro ponto para você sair da sua zona de conforto é que você vai conhecer novos materiais e, quem sabe, vai ampliar o seu gosto pessoal. Eu particularmente gosto muito de fantasia, gosto muito daquelas aventuronas, comics, super-heróis, e gosto muito daquele suspense policial. Então, assim, muitas vezes eu acabo usando em alguns materiais, como eu disse para vocês, a vez que eu saí muito do meu gênero, indo a um gênero que eu realmente não gostava,
quero terror e eu me decepcionei. Mas quando eu saí um pouco, ousei um pouco, fora desse gênero que eu costumo comprar e adquirir alguns materiais, eu confesso para vocês que eu gostei muito. Foi muito, muito bom mesmo. Por exemplo, tava falando da pipoca nanquim, um gênero que eu acho interessante, mas não é muito a minha praia. O gênero mais de romance, né? Mais romance. E o Pipoca Nanquim lançou aquele Jane, né? Baseado na obra literária, e eu realmente comprei e gostei muito. Nossa, a história, a adaptação, a forma como ela foi adaptada é muito legal. O material gráfico, bom, Pipoca Nanquim, acho que a maioria das pessoas que estão aí no YouTube da vida assistindo ou ouvindo sobre o tema quadrinhos já conhece a editora Pipoca Nanquim, né? Ou o canal que eles têm. Então vocês sabem, é chovendo molhado ficar falando sobre a qualidade do material deles, da parte, principalmente a parte editorial. O papel sempre é um papel de muita qualidade, a capa dura, enfim. Eu confesso que eu, particularmente, e aí eu vou entrar naquele ponto que eu falei para vocês, material Pipoca e Nanquim, ou eu compro lá na pré-venda, ou eu espero boas promoções, porque eu acho o preço deles mais elevado. E é aquela situação, vale o valor? Vale. O material gráfico deles, o produto final deles é muito bom, então vale o preço. Só que para mim é caro. Pode valer o preço, tipo, você pode falar, pô, esse material vale R$100, mas eu não tenho R$100 pra dar nisso, pô, e assim, mesmo que eu tivesse R$100 pra dar ali no gibi, pô, e as outras coisas? Quer dizer, dependendo do valor que você dispõe pro seu entretenimento, pra sua diversão, você tem que pensar bem, tipo, R$100 só num item só, vai valer a pena? Então assim, é um material que eu costumo aguardar. É uma editora que produz excelentes obras, qualidade editorial, qualidade gráfica é excelente. Seleção de materiais deles costuma ser muito boa. Entretanto, eu aguardo bastante a questão de valores. A questão de ter alguma promoção boa. Foi assim quando eu comprei Beowulf da própria Pipoca Nanquim. Era um material que eu queria bastante. Muita gente fala assim, mas Beowulf não é de terror? Pra mim, apesar de parecer a figura do monstro, figura da... Enfim, pra mim, Beowulf tá muito mais na categoria de fantasia, uma obra de fantasia, onde você tem ali o herói épico que vai enfrentar uma entidade do mal, né? Tá muito mais na fantasia do que em terror, enfim. E eu gostei muito. Beowulf foi uma obra que eu gostei tanto do roteiro quanto da arte. A arte eu achei muito... As cores, o vermelho vivo que é usado na obra Beowulf é muito legal. Enfim, mas como a gente estava falando, agora sim sobre a questão do ousar. Se você vai ousar, vai sair da sua zona de conforto, procure coisas ali próximas, coisas que você tem, sabe? Você tem aquela dúvida, será que isso é legal? Será que não é? Não alguma coisa que você já bata um martelo que você não gosta, um gênero que você bata um martelo que você não gosta. Por exemplo, também, saindo um pouco da minha zona de conforto, eu adquiri o Bonnie, do Jeff Smith, cara, é muito legal. É mais uma coisa voltada mais para um tom cartunesco, humorístico, mas é uma aventurona épica, assim, muito. São 3 volumes excelentes, que é muito divertido. Adquiri material do Craig Thompson, Retalhos, que é uma coisa mais biográfica, mas também é muito boa. Enfim, saindo um pouco dessa zona de conforto, eu acabei ampliando os meus horizontes de gosto pessoal. E é isso que eu falo. Não se prive de ousar, né? Mas justamente nesse sentido, conhecer novos materiais e assim você vai ampliar o seu gosto pessoal, né? Segundo ponto, quando você vai também ousar e sair um pouquinho da sua zona de conforto. O preço é convidativo? Porque você tem que pensar o seguinte, né? Que é o que eu pensei, eu estou ousando, eu estou saindo
eu não sei se vai ser um material que eu vou gostar tanto. Então, assim, se o material estiver muito caro, talvez não compense para mim. Eu vou atrás de um material, vai estar num preço alto, e eu não tenho certeza se ele vai me agradar, porque não é de acordo muito com o meu gosto pessoal. Então, assim, vou usar, mas também se o preço for convidativo. Terceiro ponto que eu acho interessante para a pessoa sair um pouquinho da sua zona de conforto e realmente ousar mesmo, é se o material for extremamente interessante. Tem materiais que são realmente interessantes. Vou dar aqui um exemplo novamente. Mouse de Art Spiegelman. É um material que ganhou o prêmio, inclusive acho que foi o único quadrinho até agora que ganhou um prêmio jornalístico, além dos prêmios de quadrinhos. É um material que retrata situações da Segunda Guerra Mundial. Né? Situações que o pai dele passou, que o pai dele foi testemunha ocular da situação. Não era muito a minha... Eu não conhecia. E realmente quando eu adquiri foi um material que realmente é muito interessante. Eu sempre vi as pessoas falando de mouse, mas nunca tinha comprado. Aí quando vi numa boa promoção, fui lá adquirir. Realmente não me arrependi. É um material extremamente interessante. Então, assim, se o material for de fato muito, muito interessante, arrisca. Arrisca, né? Você quer sair um pouquinho da sua zona de conforto. O preço tá um preço bacana, um preço atrativo, uma promoção legal. E o material é realmente interessante. Você tem visto nas mídias, não só canais de YouTube, mas você tem visto outros canais comentando, falando na importância desse material. Tem muita. Tem um material jornalístico muito interessante. Então, ouse um pouco, saia um pouquinho dessa zona de conforto, né? Por exemplo, tem material que talvez você não vá gostar dos desenhos. Os desenhos não são tão legais, mas a história vai te envolver. A história, o roteiro realmente vai envolver bastante você. Já tem outros materiais que talvez você não goste tanto dos desenhos, do roteiro, da história. Você não acha, é uma baita de uma história. Só que o traço daquele desenhista é um traço que você quer conhecer. Você sempre vê o pessoal falando do desenhista, você quer conhecer aquele desenhista. Então, assim, ouse dentro dentro desses pontos básicos, né? Um preço atrativo, um material muito interessante, sair um pouquinho da zona de conforto, ampliar o gosto pessoal, ouse, né? Ouse. Dá pra gente ousar, né? Avaliando bastante, pensando bastante, refletindo bastante, dá pra ter um pouco de ousadia. Por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima conversa no nosso próximo programa. Até!